Dizem que não dá para ganhar massa muscular com uma dieta vegetariana. Só que hoje nós temos vários atletas de alto nível que têm desafiado esse entendimento. Inclusive atletas do fisiculturismo, um dos esportes mais icônicos que com certeza sempre foi centrado num elevado consumo de proteína e de alimentos de origem animal. E para ajudar a gente a entender mais sobre essa questão, eu trouxe aqui para o canal a Aniele, que é uma bodybuilder vegana. Ela vai falar tudo pra gente sobre como é ser uma fisiculturista com uma dieta à base de vegetais, então acompanhe a gente aqui porque vale muito a pena assistir esse vídeo. Pessoal, eu tô aqui com a Aniele. A Aniele é uma fisiculturista vegana. Eu tô recebendo ela aqui no canal para ela contar um pouquinho dessa história, o que é ser uma fisiculturista vegana, quais são os desafios. Aniele, bem-vinda ao meu canal. Oi, Cláudio, obrigada pelo convite. Tá sendo uma honra para mim, minha primeira entrevista, tô achando o máximo. Legal. E também vai ser um prazer compartilhar um pouco mais da minha experiência e os motivos, né, por que eu entrei para o fisiculturismo. Legal. Aniele, então vamos começar essa conversa com a seguinte questão. Conta pra gente o que fez você buscar o veganismo, porque a gente sabe que a vida de um fisiculturista é bem específica, geralmente a dieta é centrada no consumo de alimentos de origem animal, mas você foi para outro lado, você foi para um lado mais baseado nos vegetais. Conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você chegou aí nesse lugar. Bom, a pergunta é, né, o que veio primeiro, o fisiculturismo ou o veganismo, né? Na verdade, o que veio primeiro foi o veganismo. Eu me tornei vegetariana há uns 10 anos, mas eu era, assim, vegetariana, achava interessante o veganismo, mas achava também que era muito caro, pensava que no futuro, né, quem sabe. E aí, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, comecei a entender um pouco mais sobre o veganismo, né? Vi um pouco mais sobre o que tem também por trás da parte da indústria do leite, dos ovos, e comecei a entender que não fazia sentido, né, para mim, porque eu me tornei vegetariana especialmente por conta da questão animal, né? Então, perfeito. Entendendo ali o veganismo, né, tudo que acontece na indústria dos derivados, eu vi que também não fazia sentido eu continuar. Junto disso, eu também conheci, né, fiquei sabendo de uma bodybuilder vegana que era bem próxima, né, que treina aqui na academia onde eu treino, e aí eu fiquei fascinada, né, porque eu mesma ainda tinha aquela crença de que talvez a alimentação vegana pudesse ser um empecilho, né, para desenvolver massa muscular. Então, quando eu descobri, né, ela, inclusive o nome dela é Fernanda Belli, ela produz conteúdos bem legais também no Instagram. Ah, que legal. Quando eu descobri ela e junto disso estava entendendo mais sobre o veganismo, foi aí que eu resolvi aderir a esse estilo, né, de alimentação, mas também não foi do dia para a noite, né, foi aos poucos, fui diminuindo, né, tirando os ovos, tirando o leite, mas na minha primeira competição eu ainda consumia o whey, né, então não tinha parado 100%, e o intuito de eu ter entrado para o fisiculturismo, então, foi por conta de a gente ainda ter poucos casos, né, poucos exemplos de que é possível realmente desenvolver massa muscular sendo vegano, então eu quis entrar para ser mais um caso, para inspirar as pessoas. Então, o fisiculturismo veio depois. Ah, legal. Então, você primeiro foi vegana e tem toda essa questão da causa animal que te moveu, e aí depois você entrou no fisiculturismo já meio que mais ou menos alinhada com essa dieta. Legal. E aí tem uma coisa, né, que você falou. O whey protein, que é um suplemento à base do leite, bem popular, bem usado entre os fisiculturistas, só que quem é vegano mesmo sabe que a produção de leite também envolve muito sofrimento animal, também tem um impacto ambiental enorme, enfim. E a gente acaba indo para um lado mais vegano mesmo. Hoje a gente tem a proteína de ervilha, de soja, de arroz, que ajuda muito a gente. E aí, Aniele, eu queria que você contasse pra gente como que é então essa vida de fisiculturista vegana hoje, como é mais ou menos essa dieta, quais são os desafios, quais são as dificuldades e quais são as vantagens também. Então, em relação a desafios, assim, eu considero que o fato de a alimentação ser vegana não é nenhum desafio a mais no fisiculturismo, né? Para competir, realmente existem muitos desafios, a gente passa por umas restrições muito grandes, leva o corpo
a uma exaustão assim física e mental. Perfeito. Mas isso para qualquer atleta, né? Então eu posso dizer que a minha alimentação não foi nenhum empecilho, não dificultou, não teve nenhum desafio a mais por conta da alimentação, né? Foi super tranquilo fazer a preparação. E os alimentos, assim, minhas fontes de proteína, durante a preparação para a competição e hoje em dia também, quando eu não estou me preparando, né, no momento, é a base de proteína texturizada de soja, que é a minha fonte de proteína no almoço e na janta, e aí café da manhã e café da tarde é a proteína isolada, né, o whey vegetal. Então eu uso essa proteína isolada, que daí é a base de, acho que é de ervilha, arroz, um blend ali, né, uma mistura, e essas são minhas principais fontes de proteína. Então, a minha alimentação hoje para mim, me satisfaz muito bem, né? É muito, muito gostosa e tem bastante proteína também. Então, eu considero que não tem nenhum desafio a mais, assim, por conta disso. E as vantagens, né? Existe muita gente que vem para mim, procura a minha consulta ou relatos de veganos, também isso está documentado na literatura científica, um entendimento de que o vegano pode desempenhar melhor no esporte. Principalmente quando a gente fala da capacidade cardiovascular. Você teve alguma melhora, Aniele? Claro, você já era vegana, mas você acha que isso traz alguma vantagem em termos de desempenho físico, que pode acabar representando melhoras de ganho de massa muscular a longo prazo? Assim, não sei te relatar, porque eu por já ser vegetariana há mais tempo, né, eu entrei para a academia já sendo vegetariana, né? Então, em questão de sentir diferença quando eu parei de comer carne ou não posso dizer, né? Porque antes eu não treinava. Mas como coincidiu assim que antes de me tornar vegana, eu praticamente não tinha nenhum acompanhamento de nutricionista, de personal trainer, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, também coincidiu que conheci o Gustavo, né? Que além de meu nutricionista, personal trainer, também é meu companheiro, né? Meu marido. Então, ele começou a organizar ali minha dieta, meu treino. E aí, sim, eu comecei a ter muito resultado. Então, claro que não faz sentido eu dizer que eu tive mais resultado quando me tornei vegana, porque na verdade daí eu também comecei a ter acompanhamento, né? Que eu acho que qualquer pessoa que quer, né, desenvolver massa muscular, que quer cuidar da saúde, precisa ter. Mas coincidiu que tive esse acompanhamento quando fiz essa transição, então para mim foi muito melhor. Eu evoluí muito mais depois que me tornei vegana, assim, do que antes. Mas também teve essa diferença. Agora, em relação a desempenho, eu considero que minha recuperação sempre foi muito rápida, assim, né? Não posso dizer se é devido à alimentação ou não, mas a recuperação pós-treino e tudo mais sempre foi muito, muito rápida, né? O desempenho, assim, muito bom, mas não posso dizer se foi por conta da alimentação ou não. Sim. A gente tem algumas linhas de evidência que fazem justamente tal comparação, quer dizer, vamos comparar veganos ou onívoros no desempenho físico e na recuperação muscular. Os resultados são um tanto inconsistentes, mas, em geral, o que o corpo de evidência mostra pra gente é que é mais ou menos a mesma coisa. Desde que a gente adeque, como você falou, adeque a proteína, adeque a dieta como um todo, não parece fazer muita diferença se é vegano ou não. E tem estudos mostrando, sim, que os veganos se recuperam ligeiramente melhor. Em 2024, agora, saiu um estudo com mulheres atletas na prática de musculação e as veganas se recuperaram ligeiramente melhor. Nesse estudo eu até falei sobre isso aqui no canal. Então, assim... Que legal. É legal trazer alguém que vive na prática, que compete, né? E fala, olha, eu estou competindo, eu estou bem, eu estou no mesmo nível das outras atletas, eu me recupero bem, porque além de... Isso reforça o que está na literatura científica e quebra um pouquinho o entendimento das pessoas, esse entendimento errôneo, né? De que, poxa, vai ser mais difícil, vai ser um desafio, vai ser complicado. Não, ainda mais hoje, que a gente tem vários suplementos, a gente tem produtos à base de vegetais que vão sobre essa questão da proteína tranquilo. Aí eu tenho uma outra dúvida, Aniele, uma questão muito pontual. A gente sabe que vocês, bodybuilders, quando vai chegando próximo da competição, vocês tendem a fazer algumas restrições bem severas. Geralmente de carboidratos, para ficar com aquele percentual bem baixinho e chegar naquele nível competitivo. Aí surge essa seguinte questão.
As proteínas vegetais, os alimentos de origem vegetal que contêm proteína, geralmente contêm carboidrato. Eu, como nutricionista, eu tenho um entendimento de que para fazer uma dieta vegana adequada, é difícil de fugir dessas fontes de carboidrato, que acabam sendo os grãos integrais, as leguminosas, que no caso de uma dieta vegana representam as principais fontes de ferro, cálcio, zinco, vitaminas do complexo B. Conta pra gente, Aniele, como que é essa preparação? Você precisa fazer essa restrição de carboidrato igual os outros atletas? Como que foi a sua preparação para as últimas competições? Aham. Essa é uma dúvida que algumas pessoas também me perguntam, né, sobre a questão, como que vai zerar o carboidrato, né? Na verdade, a gente não, eu pelo menos, né, não zero, eu sei que tudo depende da pessoa também, né, do histórico, da genética e tudo mais. Mas na preparação, e minha alimentação acaba não mudando muito, né? Então, como eu te falei, hoje em dia é praticamente a mesma alimentação, só que com uma quantidade maior. Mas ali na preparação para o campeonato a gente baixa bastante, sim, os carboidratos, mas aí diminui o arroz, né? De manhã, por exemplo, eu como ou pão ou comia cuscuz, então diminui ali essa fonte de carboidrato. Quando chega ali quando chegou na última semana, aí sim foi tirado o pão do café da manhã, então fazia um mingau ali só com a proteína vegetal mesmo e frutas. Então eu acho que essa era a refeição do café da manhã. Depois no almoço era proteína texturizada de soja e legumes. Eu acho até que ainda tinha um pouco de arroz, a gente nem tirou 100%, tinha um pouquinho. O café da tarde, a mesma coisa do café da manhã, então um mingau ali com a proteína e as frutas. E à noite também, a proteína texturizada de soja com legumes. Então, esse carboidrato ali que tem na proteína texturizada de soja, que tem... Na verdade, nas proteínas isoladas até, eu ultimamente andei vendo que a questão a quantidade de carboidrato, ela pode ser até menor do que no whey, né? Dependendo da marca. Então, essa quantidade de carboidrato que tem na proteína isolada, que é o whey vegetal, eu acho até que dá para desconsiderar, né? Mas da proteína texturizada de soja ainda tem, sim, um pouco, né? Se for comparar com o frango, por exemplo, né? Que daí não tem carboidrato. Na proteína texturizada de soja tem, mas não foi nenhum impeditivo, assim. E para o meu caso, a gente não tirou 100% as outras fontes de carboidrato. Então, ainda tinha um pouco, né, de arroz ali para o final. Mas isso só nas últimas semanas, né? Antes disso, ainda assim, além das proteínas ali que tem o carboidrato, ainda comia arroz, sei lá, 50 gramas de arroz no almoço, 50 na janta, então ainda tinha outras fontes de carboidrato, isso não foi nenhum problema. E você chegou na competição com um percentual baixíssimo, no nível competitivo, inclusive competindo com outras atletas que não são veganas, né? Você tem uma noção, Aniele, do percentual de gordura que você chega nessas competições, como que é? Então, a gente acaba nem medindo, né? Até porque na competição, assim, é o visual, né? O aspecto visual que conta. Então, não é a medida ali, os números, né? É mais o que você consegue apresentar visualmente. Então, a gente não chegou a medir, mas é realmente muito baixo, né? A pele fica fininha, né? Você puxa assim, parece nem sei, um papel, né? Você puxa fica bem fininha. Mas a gente não chegou a medir, mas realmente fica bem baixo mesmo. E eu considero que a questão da alimentação não é nenhum problema. Até agora, nos últimos dias, né, a gente teve o Guia Bomai, né, que acabou se tornando atleta pro. Então, é mais um exemplo de que as proteínas vegetais não são nenhum impeditivo, né, até porque ele, na categoria bodybuilder, né, que tem que comer mais, que tem que secar muito mais, na minha categoria, por ser biquíni, né, que é uma categoria feminina onde as mulheres não precisam estar tão secas, assim, né, tão extremamente cortadas, né, que a gente diz, né, com os músculos super evidentes, não é o que a categoria pede, né, se pede sim que tenha volume muscular, mas não cortes muito profundos, então nem precisaria estar tão seca assim, né? Perfeito. Mas em categorias masculinas sim, aí se pede, e o próprio Gui mostrou que isso é possível, né? Conseguiu virar atleta pro, então tanto para categorias femininas quanto masculinas
acho que já está bem claro que é possível, né? Já tem bons exemplos. E bem discernido, né? E o que a gente tem de novo na literatura, eu sempre gosto de fazer essa comparação com as evidências, é que veganos em geral apresentam um perfil de baixo peso. Esses indivíduos emagrecem com mais facilidade, apesar de consumirem mais carboidratos. Na média, veganos consomem 50% a 60% da oferta calórica diária a partir de carboidratos. E são esses veganos que são os mais magros. Isso, como um todo, em nível populacional, não são pessoas que estão controlando a dieta tanto igual você e eu aqui, né? Mas assim, então é bom esclarecer isso para as pessoas. Não é só carboidrato, restrição de carboidrato que leva a um percentual baixo de gordura, a um resultado satisfatório ou ainda um resultado quase extremo, que é o que a gente obtém nesse tipo de competição. É restringindo calorias. É induzindo uma restrição calórica a utilização de gordura como energia. Então você pode ir, por exemplo, para uma dieta vegana com baixo teor de gordura. É bem comum, a gente tem várias linhas de evidência que fazem isso. Conta pra gente, Aniele, você restringe gordura próximo da competição? Você restringe intencionalmente calorias de uma forma mais sistemática? Isso sim. E o que eu acho bem legal também é que a proteína texturizada de soja, por exemplo, nem tem, né, gorduras. Então, nesse caso, é excelente. E como fonte de gordura, assim, no final mesmo da preparação, a gente... deixa eu até pensar um pouco melhor. Eu acho que a gente acaba nem colocando, né? Nas últimas semanas ali que antecedem o campeonato. Antes, ainda tem um pouco, né? O azeite ali do preparo dos alimentos, mas nenhuma fonte adicional, assim, de gordura. Então, a gordura realmente a gente... tira um pouco mais, né? O que eu consumia ainda era pasta de amendoim, ou a paçoca, né? Que eu também não fico sem um docinho, mas outras fontes não. Então era só o azeite mesmo do preparo ali dos alimentos e a pasta de amendoim ou a paçoca. Legal, interessante. Eu posso dizer, na minha experiência pessoal, eu sou meio que um fisiculturista amador, eu gosto de brincar com o meu corpo, eu chego nesses percentuais baixos. Quando eu comia carne lá no começo, e eu era mais jovem, eu tinha que fazer restrições severas, principalmente de carboidrato, para chegar em 5% ou menos de gordura. Eu também não ficava medindo, mas eu sabia que eu estava bem próximo dessa margem. Uma outra vez que eu medi, deu 4%, 5%, enfim. Hoje, vegano, eu percebo que é mais fácil me manter magro, bem mais fácil. Tem a ver com um elevado aporte de fibras dos alimentos de origem vegetal, a menor densidade calórica, os fitoquímicos, talvez o controle de processos inflamatórios. Isso não é só eu, né? Como eu estou citando aqui, insistindo, a gente é bem documentado na literatura. Hoje, eu consumo uns 400 gramas de carboidrato ao dia, é bastante carboidrato, e se eu restringir um pouquinho para 350, eu já começo a secar e chegar perto desses 5%. Lá no passado, eu tinha que jogar para 100 para conseguir chegar. Impressionante essa mudança dietética. Eu também tenho muito mais massa muscular hoje, tem vários fatores que envolvem isso, mas fato é que como é fácil me manter magro com a dieta vegana. Isso ocorre também com vários pacientes meus. E, de novo, a gente não restringe carboidrato. Às vezes, a gente restringe um pouquinho gordura. Talvez seja esse o pulo do gato para o pessoal entender. De novo, a restrição é calórica. Induzir a utilização de gordura como energia e chegar num percentual para competir é restringindo calorias. No caso da dieta vegana, provavelmente vai ser restringindo gorduras em especial. E outro ponto interessante... A dieta de um bodybuilder, principalmente a dieta que precede uma competição, não é necessariamente uma dieta adequada, rica, dinâmica. É uma dieta que busca um objetivo pontual, que esse atleta segue por algumas semanas, e nenhuma situação, nem mesmo na tradicional, era uma dieta adequada. Se você pegar a dieta de um bodybuilder pré-competição, é uma dieta que é deficiente em fibras, é uma dieta que é deficiente em... quase sempre em uma série de alimentos importantes, frutas, vegetais, não consegue suprir e não é uma dieta sustentável a longo prazo. E aí a gente vai apontar o dedo para o vegano só porque não consegue adequar alguns nutrientes durante esse momento, sendo que nenhum atleta vai adequar de qualquer forma, né? Então é muito legal trazer esse relato aí. E aí a gente pode alinhar essa conversa, Aniele, com a questão de suplementos. Porque muitas vezes o atleta bodybuilder ele vai buscar uma série de suplementos para trazer esse aporte que ele não consegue da dieta. E talvez vegano ele precise de alguma coisa a mais. Talvez, por exemplo, mulher vegana, talvez suplementar ferro em algumas situações pontuais. Conta pra gente como que é essa questão de suplementos.
Aham. Então, os meus suplementos hoje, até às vezes eu posto, né, no meu Instagram, é só isso, né? Duas cápsulas ali na mão. As únicas coisas que eu suplemento, tanto em competição quanto quando não estou me preparando para competição, é B12, o ferro, né, como você comentou, a vitamina C também, vitamina D, mais por uma questão de que pontualmente, né, baixou um pouco minha vitamina D, mas em alguns momentos também não suplemento, então não foi por conta de campeonatos, né, de competição. Perfeito. E aí, além disso, os probióticos, né, que daí na alimentação vegana, antes, quando eu era vegetariana, eu consumia iogurte, né, então tinha ali os probióticos, depois que eu parei, aí comecei a tomar as cápsulas ali, né, com probióticos, mas é só isso que eu suplemento, tanto em preparação para competição, quando não estou me preparando. E alguns outros suplementos pontuais, creatina, por exemplo, creatina, betalanina, você usa esses compostos? Sim, a creatina também. Só a creatina e daí a proteína isolada, né? Que aí eu consumo café da manhã e café da tarde, mas é só isso, é bem, assim, bem restrito, né? Não é Bem muita coisa não. E você não fica se apoiando em um monte de coisa só por ser vegana. Ao contrário, você consegue suprir legal com a dieta e mesmo pré-competição você não vê essa necessidade de ficar entrando com um monte de suplementos. Interessante, exato. Porque quebra a ideia de muita gente, porque tem muita gente que olha para o Gui, olha para você e fala, mas eles devem estar fazendo um monte de suplementação. Ou ainda tem esse argumento assim, ela está sendo acompanhada por bons profissionais, é por isso que ela dá conta. Sendo que todos os atletas que estão lá competindo quase sempre são acompanhados por bons profissionais. É bom lembrar disso, né? A Aniele, ela não está competindo com outros veganos. Ela está competindo com todo mundo. Ela está na mesma linha. E ela está chegando lá e competindo em alto nível, ficando em boas colocações em campeonatos importantes. Alguém que ainda está começando nesse esporte, que ainda vai crescer muito, ainda tenho certeza. E aí, Aniele, eu quero entrar um pouquinho mais na sua vida pessoal, se você permitir a gente aqui. Porque, assim, claro. Você tem um relacionamento, que você citou um pouquinho, né? O seu namorado, seu parceiro, que ele não é vegano, não é verdade? Verdade. Não é vegano, não é vegetariano. Bom, então é legal trazer você aqui, porque muita gente me pergunta sobre isso. Cláudio, como que é se relacionar e tudo? E eu não tenho muita experiência. A minha ex-namorada era vegana e depois eu não me relacionei mais. Então, eu não tenho muito como contribuir, então tá você aqui. Aniele, você conta um pouquinho pra gente como que é esse relacionamento e para alguém que, poxa, é vegano, tá interessado, como que é para você, quais são os desafios, como que vocês lidam com essas diferenças? Então, essa história assim, é bem legal, né? Porque quando eu conheci o Gustavo, faz uns 2 anos e meio, né, que a gente se conhece. E assim, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, mas já se conhecia ali no Instagram. E um dia ele postou, né, que estava comendo proteína texturizada de soja. Ele não era vegano nem vegetariano. Aí já achei interessante, né? E aí, conforme a gente foi se relacionando, se conhecendo mais, né, ele sempre teve muito respeito, né, pela minha alimentação. Às vezes até, né, nos primeiros encontros ele fez um jantar vegano, fez proteína de soja. Legal. Então, assim, mesmo não sendo vegano, vegetariano, ele sempre me apoiou muito, né? E como nutricionista também, e principalmente, né, porque quando eu conheci ele, eu já treinava há uns 3 anos, assim, mas nunca tinha tido grandes resultados, né, porque eu não tinha um acompanhamento de nutricionista, fazia os treinos que os próprios professores da academia passavam, era sempre um treino diferente, aleatório, assim, então eu não tinha evoluído como eu gostaria. E aí ele começou a me ajudar, né? E eu achava ainda, tinha aquela crença assim de que, talvez é porque eu seja vegetariana, que eu não evolui tanto, né? Até eu pensava isso, porque também não tinha muito conhecimento sobre o assunto. E aí ele pegou a minha alimentação, foi lá, calculou, ele falou, não, você não tá comendo menos proteína do que precisa, pode ficar tranquila. E aí começou a me ensinar a treinar, né? De verdade, treinar direito, e foi aí que eu comecei a evoluir mais. Então, assim, nos 3 primeiros meses, seguindo uma dieta adequada e fazendo os treinos corretamente, eu evolui mais do que nos 3 anos fazendo tudo aleatório, assim.
Então a gente teve bastante conexão assim nesse sentido, né? Por ele ser personal, nutricionista, ele me ajudou bastante nisso. Mas na questão assim pessoal também teve muito apoio. E quando eu resolvi migrar para alimentação vegana, foi ele também que me apoiou nesse sentido, né? Ele que fez minha dieta, adequou ali os meus alimentos e nunca teve nenhum problema em relação a isso, assim, de às vezes em casa, né, de a gente não comer a mesma coisa, não, cada um faz a sua proteína ali, né, eu faço a minha, ele faz a dele, mas várias vezes também ele come a minha também, deixa de lado às vezes a carne dele para comer a minha proteína de soja, e quando a gente sai também para restaurantes, às vezes a gente vai para restaurantes veganos e aí ele come também, né, a alimentação vegana, mas quando a gente vai para algum lugar comum, eu peço ali a opção vegana no cardápio, ele pede a dele. Então, acho que assim, o principal ponto é o respeito, né? E eu sei que nem sempre isso acontece, né? Já tive contato com pessoas que às vezes queriam me induzir a comer a carne, isso acaba sendo bem desagradável, né? Sim. Já saí também, né? A gente saiu com amigos, né? Um casal que um era vegetariano, o outro não, e aí ficava aquela guerra assim entre os dois, né? Como se alguém tivesse que ganhar. Então, nesse caso, acho que não é nada saudável, né? Na nossa relação sempre teve muito respeito, né? Quando ele fala também que não quer a minha opção, eu também respeito, né? Aceito a opção dele, mas sempre tento também fazer ele comer a opção vegetariana, sempre faço ele experimentar, e várias das vezes que a gente sai, ele pede o dele, eu peço o meu, quando ele experimenta o meu, ele fala que o meu estava mais gostoso. Que legal. Então, acho que isso é um ótimo entendimento. Respeito é a base de tudo. Porque, assim, relacionamentos, o pouco que eu sei sobre relacionamento é o seguinte: pessoas têm diferenças, não tem para onde correr. Pode ser a dieta, pode ser outros fatores de vida. A gente tem valores diferentes, criações diferentes, e a chave de um bom relacionamento que funciona é respeito, é entendimento, é compreensão. E aí, mesmo que tenhamos coisas completamente antagônicas, acaba dando certo porque essa pessoa nos respeita. Às vezes, aquele que tem os mesmos princípios e valores, mas não te respeita em outros aspectos, não dá certo. Que nem eu, que minha namorada era vegana e a gente acabou terminando por outras razões, porque a gente não se acertava em aspectos entre os quais envolvia, sim, uma certa falta de respeito por valores, por questões pessoais. Então, que legal você trazer isso aqui para quem está interessado. E aí, Aniele, a gente está chegando no final dessa conversa e eu quero fechar esse vídeo com uma informação que todo mundo quer saber, porque tem muita gente que está nos assistindo aqui e poxa, eu quero ser fisiculturista. Eu quero ir para essa linha, eu gosto desse esporte. Eu nem sabia que dava para ser vegano. E aí, você que já está competindo, que já chegou num nível competitivo, conta pra gente, Aniele, dicas, ideias, conversa com essa pessoa que está nos assistindo hoje e está pensando em se tornar fisiculturista. Primeiro que eu super apoio, né? Eu acho que ainda temos poucos exemplos práticos, né? E você que é bem né? Você é mestre, tá sempre inteirado ali com o que a ciência está dizendo, com as novidades. Você sabe que já tem embasamento científico, né? Que diz que é possível ser vegano, ter massa muscular, né? E consequentemente ter um físico competitivo, mas ainda assim a gente vê poucos exemplos práticos. Então eu dou total apoio assim para quem quer começar a competir, porque quanto mais exemplos a gente tem, mais a gente mostra que é possível não só competir, mas para quem treina, né, que está ali hoje em dia tá tendo um boom, né? Todo mundo quer estar com um físico legal, tá muita gente começando, né, na academia e tudo mais. E aí fica naquela de que precisa comer o frango, de que só tem esse caminho, né? Então, acho que quanto mais pessoas competindo, indo para os palcos de fisiculturismo, mais exemplos a gente tem para mostrar que não precisa, né? Nem para competir, nem para ter um físico atlético. Então, dou meu total apoio. E em relação a dicas, assim, né, do que pode fazer. Eu sempre fui muito, não sei se seria resiliente a palavra, né, com relação aos alimentos, assim, fazem 10 anos que eu parei de comer carne, nos 5 primeiros anos
acho que eu comi só ovo, né? Mas não quer dizer que eu comi também um monte de ovo, eu comia pouquíssimo, não era o correto também, minha alimentação era péssima, mas muitas pessoas falavam, meu Deus, mas tu não enjoa de comer só isso, né? Sempre a mesma coisa. E não, né? Já não era assim antes, e isso me ajudou muito a competir. Então, se você é aquela pessoa que enjoa rápido das coisas, talvez tenha mais desafios, né, quando for se preparar para competir, porque você vai sim ter que controlar muitos alimentos, vai ter que comer sempre a mesma coisa, isso é um processo ali para competir, porque você precisa estar sempre controlando o que você está comendo para ver como que o seu corpo vai reagir. Exato. Então, se você está sempre comendo alguma coisa diferente, você não vai saber como que o seu corpo está reagindo e não vai conseguir ter insumos ali para saber o que tem que fazer exatamente antes de subir no palco, né, e tudo mais. Então, tem que ter um pouco mais de resiliência, né, com os alimentos, de se adaptar a comer sempre a mesma coisa ali. A gente passa vontade também, então tem que acabar restringindo, não pode comer muito o que você gosta, né? Quando sai, não pode comer. Então, tem esses desafios. Para mim, uma das coisas que eu mais senti, assim, me preparando para o campeonato foi ter que me isolar um pouco de sair, né? Então, não podia... Acabei deixando de ver um pouco minha família, porque não dá para ir na casa da mãe de jeito nenhum. Comer a comida da mãe, né? Não dá. Então, acabei me isolando um pouco. Claro que tem as refeições livres que ajudam, então não é que você vai ter que ficar ali 3 meses sem comer nada fora da dieta, mas tem que controlar bastante, isso acaba te isolando um pouco. Então, para quem gosta de sair muito, né, então vai sentir um pouco mais. Em questão de bebida também, né, a gente acabou nem entrando nesse aspecto, mas bebida alcoólica a gente não consome também, né, o álcool é péssimo para Massa muscular, né? com certeza. Então, acabei parando ali na competição e acabou até que eu ultimamente não senti mais falta e só assim poucos eventos, né, que eu acabo ingerindo ali um pouco, mas até cortei isso da minha vida, até foi um benefício, né, da preparação. Que bom. Mas para quem gosta de beber também tem que saber que vai ter que cortar, não dá para ingerir bebida alcoólica durante uma preparação, mas com relação à dieta, acho que não vai sentir nenhuma diferença, assim, né, por ser vegana ou não. Então, deixo aqui meu apoio total. Se tem alguém pensando aí em competir, quiser algumas dicas, quiser saber um pouco mais, trocar ideia, pode me mandar mensagem, porque eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Então, pessoal, se vocês quiserem mandar uma mensagem para a Aniele, o link do Instagram dela está na descrição desse vídeo. Acessem lá, a Aniele está começando ainda com as mídias sociais, tentando crescer e ela tem muito a contribuir. Porque assim, a Aniele é fascinante, de verdade. Uma fisiculturista vegana, a gente tem pouco. E com o resultado que você tem e com o nível competitivo que você chega, eu tenho certeza que tem muita gente que quer assistir, que quer saber o seu estilo de vida, que quer saber o que você faz e que vão, com certeza, aprender muito te acompanhando. Então, sigam aqui. Aniele, onde mais essas pessoas podem te encontrar? Eu acho que só no Instagram mesmo. Né? Então, beleza. Por enquanto, sim. Então, legal. Então, o link está aqui. E vamos só resumindo, então, tudo que a gente falou aqui. Basicamente, a Aniele mostrou pra gente que não tem nada de limitante em ser vegano ou sendo fisiculturista. O nível de dieta é muito parecido. A diferença é que ela focou mais na proteína texturizada de soja, nos suplementos veganos, igual todo bodybuilder faz. Ele usa um monte de suplementos de proteína. E a diferença é que eles se apoiam muito em carne, frango, peixe. E a Aniele vai mais para os derivados da soja. A gente percebeu que não há uma necessidade clara de restringir carboidratos, mas sim de calorias, pré-competitivo. Também não há nenhum suplemento específico, não é coisa de outro planeta, é bem tranquilo e é mais uma questão mesmo de princípios, valores e questões pessoais. Aniele, foi um grande prazer te receber aqui. Essa conversa foi muito rica, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Muito obrigado por vir participar e dedicar esse tempo pra gente, viu? Obrigada também pelo convite, adorei compartilhar um pouco mais e, como falei, estou à disposição para ajudar, tirar dúvida, pode me mandar mensagem, vai ser um prazer poder contribuir. Com certeza. Então é isso, obrigado para você que nos assistiu até aqui o final e até a próxima.